E aí a pergunta que fica, Facincani, esses caras vão jogar quando? Eu não aguento mais. Então, tá bom? Vídeo este aqui pra gente falar daquilo que vocês mais gostam no Palmeiras. Reforços. Janela de transferências tá chegando. Já já o Palmeiras vai ter, 3, a princípio, jogadores novos para fazer com que o elenco do técnico Abel Ferreira ganhe a chamada musculatura. E aí a pergunta que fica, Facincani, esses caras vão jogar quando? Eu não aguento mais. O time precisa de mais gente, apesar do Palmeiras estar fazendo neste exato momento um bom campeonato brasileiro, é o vice-líder da competição, apenas 1 ponto do Flamengo. Palmeiras vem numa sequência recente de ótimos jogos, jogando com intensidade, com velocidade, com boa troca de passes, enfim, o Palmeiras ganhando de novo na hora certa aquele chamado corpo, a chamada casca para encarar daqui a 3 semanas, ou no caso um pouquinho mais do que 3 semanas, vai um mês e pouquinho, aí me confundi, não tem problema, os duelos importantes de mata-mata, de Copa do Brasil e claro as oitavas de final da Libertadores, isso sem contar o Campeonato Brasileiro. Já tem clássico contra o Corinthians, já tem de volta jogos pesados contra o próprio Flamengo, etc e tal, enfim, o Palmeiras, que como todo mundo sabe, será protagonista no segundo semestre. Se vai ganhar, outra discussão, mas que o Palmeiras vai brigar por tudo, vai, tem condição. Só que para ser diferente dos últimos 2 anos, em que o Palmeiras chegou no segundo semestre e a perna estava um pouco mais cansada, faltavam peças, quando o Abel olhava pro lado, vai entrar esse cara, putz, só tenho esse aqui, e agora, o que eu faço? Ou então era molecada que o Abel não estava muito confiante, se bem que no ano passado pra mim ele errou, deveria ter jogado com o Endrick, Luiz Guilherme, Kevin contra o Boca, pra mudar aquele jogo, mas enfim, já passou, página virada, mas o fato é que era uma unanimidade que o Palmeiras precisava, de novo, ter um elenco mais robusto. Um elenco que desse ao Palmeiras a condição de, mesmo mudando a escalação de jogo para jogo e priorizar partida por partida, como por exemplo, sei lá, às vezes vem um mata-mata de Copa do Brasil, de Libertadores e um jogo, digamos assim, mais acessível do Brasileiro. Aí o Palmeiras colocava um time reserva no Brasileiro, teria essa chance para jogar a competição de mata-mata com um time mais forte, etc e tal. Para que o Palmeiras voltasse a ter essa condição, ele precisaria, é claro, contratar melhor nessa temporada. Os cofres foram abertos no Palmeiras em 2024. Se bem ou mal para algumas questões, também outra discussão. Mas, diferente de 2022 e 2023, que o Palmeiras enxugou o elenco, perdeu jogadores e na hora que precisou, teve de toda hora repetir a mesma escalação, a perna dos caras pesou demais. E tudo bem, maravilhoso, o Palmeiras foi bicampeão brasileiro. Títulos espetaculares. Mas eu sei que vocês gostariam, porque ficou aquele gostinho de quase de ter vencido mais algumas Libertadores, né? 2022 parou na semifinal contra o Atlético Paranaense. 2023, como eu citei agora, parou de novo na semifinal contra o Boca. Por que não sonhar de novo com uma outra decisão em 2024? Só que para isso é preciso de um time mais encorpado. Então, é exatamente desse assunto que eu vou falar agora, porque o Palmeiras tem 3 nomes para se apresentar muito em breve, já para, a partir da primeira semana de julho, todo mundo integrar as atividades do técnico Abel Ferreira, e eles já têm data para jogar. Atenção, vai depender apenas agora do técnico do Palmeiras, porque a CBF baixou uma determinação que eu julguei ser bastante procedente. Olha que eu sou bem crítico de várias dessas decisões da CBF, mas essa faz bastante sentido. Então, a partir de agora, só vai depender do Abel. É só colocar ali no calendário a data, porque esses jogadores já têm, como eu expliquei para vocês, dia, hora e, quem sabe, a oportunidade correta para começar suas respectivas trajetórias com a camisa do Verdão. Põe na tela aí, diretor. Bota na tela aí. Diretor! Aí, que maravilha, que beleza. Tá aí o que vocês gostariam de saber.
a resposta de quando que Felipe Anderson, meia, que está vindo da Lazio da Itália, Agustin Diay, lateral direito, que está vindo do San Lorenzo da Argentina, e Maurício, meia, que está vindo do Internacional. Quando que esses caras vão estrear com a camisa do Palmeiras? Ofício da CBF divulgado hoje a todos os clubes da Série A. Este ofício explica exatamente o seguinte: como a janela de transferências, ela começa no dia 10 de julho, tá? Alguns clubes não poderiam utilizar esses atletas já nesse primeiro dia de janela, porque a partir do dia 10 é quando você vai inscrever o jogador oficialmente na CBF para ele sair no bid. Demora cerca de 24 horas para atualizar. E aí, no caso, o que a CBF pensou? Falou, poxa, como tem rodada dia 10 e a janela abre dia 10, clubes que já queiram utilizar os seus reforços no dia 10 vão ficar sem os caras. Então, é mais fácil a gente travar essa rodada em relação à inscrição de reforços. Não digo inscrição, a estreia dos reforços, porque a vantagem seria que times que jogariam no dia 11, pela regulamentação e pela burocracia, poderiam ter reforços. Esses times, em tese, levariam vantagem. E aqueles que jogariam no dia 10 ficariam de mãos atadas. Pô, peraí, os caras da quinta-feira podem ganhar jogos através dos reforços e eu que tô aqui no dia 10 que preciso desesperadamente dos caras, não vou ter os jogadores, não é? Então a CBF, como vocês estão acompanhando exatamente aí neste vídeo, ou no caso nesta tela, nesta imagem, nesta arte, explicou tintim por tintim que a partir da rodada 17, tá bom? Rodada 17 é que os reforços vão poder atuar de forma integral. Então, a rodada 17, que vai estar disponível a partir do final de semana do dia 17, coincidentemente, então a rodada 17 do Brasileiro será no dia 17, é a rodada em que teremos a estreia de todos os reforços. Voltei pra tela, porque vocês vão dar risada. Sabem qual é o jogo em que os reforços do Palmeiras vão estar à disposição? E os reforços dessa equipe também, obviamente, que são bons, por sinal. Palmeiras e Botafogo. No Rio de Janeiro, lá no Newton Santos, no tal do tapetinho dos caras. É mole ou não é? Rapaz do céu, que jogo pra estrear todo mundo. Botafogo contratando o Thiago Almada, o Alan Volante, aquele que era do Vasco, jogou na seleção brasileira, jogou no Everton da Inglaterra, Igor Jesus, e o Palmeiras com o Diay, com o Felipe Anderson, com o Maurício. Que rodada pro Palmeiras estrear esses reforços, senhoras e senhores, né? Lógico, vai depender do Abel, vai depender das atividades, enfim, vai depender muito do que o próprio técnico do Palmeiras pensa em relação ao lado físico, haja vista que é o seguinte, dá pra explicar isso direitinho. Então o Maurício já tá aqui integrado. Não precisa de pré-temporada e de adaptação. Adaptação, claro, agora é o dia a dia, é o modo de jogar do Palmeiras. Fisicamente, beleza. E o Diay da mesma forma, porque o Campeonato Argentino parou. Ele só retorna depois da Copa América. Então, com isso, o jogador foi viajar, como ele esteve agora nessa última semana, curtindo um pouquinho de férias que lá na Argentina foram obrigatórias dadas aos atletas. Houve toda uma comoção ali dos jogadores, pô, vamos descansar, tal, os clubes cederam. Então o Diay vai chegar também com cerca aí de 15, 20 dias parado. Justamente por isso que o Abel explicou que alguns jogadores vão precisar de um pouquinho mais de calma. Serão esses somente os reforços do Palmeiras para essa janela de transferências? Não. O que eu sei e que continuo na apuração é de que o Palmeiras ainda busca outras peças. Um centroavante, por mais que o Abel tenha negado, foi muito mais para despistar do que, de fato, o Palmeiras não precisar de um substituto do Endrick. O Palmeiras vai buscar um jogador, tem até o dia 2, atenção, 2 de setembro para contratar. Tem tempo ainda, não se descabelem, se bem que
na primeira quinzena de agosto, já tem os jogos da Libertadores contra a equipe do Botafogo. Então o Palmeiras teria que correr um pouquinho contra o tempo para, se quiser, fechar o elenco até lá e, evidentemente, ter todo mundo à disposição. Mas o fato é exatamente esse. 17 de julho. Inclusive, data de comemoração de 30 anos do tetracampeonato da Seleção Brasileira. Que coincidente, a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 17 de julho, vai ser a rodada, segundo a CBF, em que os reforços, de fato, vão estrear de forma uniforme para que, entre os dias 10 e 11, ninguém, como eu expliquei, tivesse a perda burocrática de alguns levarem vantagem no dia 11 e outros no dia 10 de não poder contar com esses jogadores. Uma medida muito prudente de uma CBF que desta vez acertou. Lembrando que Felipe Anderson acertou um contrato de longa duração, assim como também Agustin Diay e Maurício, tá? Que nesta semana se apresentam oficialmente ao Palmeiras, ambos também com contrato de 5 temporadas. Aí, Abel, é só anotar a data e pôr pra jogar, hein?